Olha, eu acho que o Flamengo abriu as portas para ter um favoritismo, né, nessa reta final. Se a gente olhar as probabilidades, né, são grandes, porque você olha, por exemplo, se ganhar um jogo, obriga o Palmeiras a ganhar os três últimos, sendo os três fora de casa, né? Que não é um cenário muito provável. Então, ganhando um jogo já deixa o Palmeiras numa situação muito difícil. Ganhando dois, mata o campeonato, né? E ainda tem essa circunstância de pegar um Atlético depauperado, ainda que fora de casa, mas depauperado. Deu o quê? É, depauperado. Ah, Ué, tá. Entendi. quando um time Tá falando tá rebuscado. um time ou alguma coisa tão meio ali abalados, né? Anota no dicionário de vocês aí, hein? Essa aí não é Enfim, muito comum. saindo de uma de uma prorrogação e uma derrota na final da Sul-Americana, para pegar o Flamengo, que vai estar cansado também, que jogou até depois, mas menos cansado e menos destruído. Provavelmente com alguns jogadores diferentes, como deu a indicar aí o Felipe Luiz. A gente pode até falar sobre a discussão. E mais do que isso, né? O que um time jogou no sábado, o que o outro não jogou no Não sábado, jogou. Meu pai. também é um fator decisivo para agora. O Palmeiras está sem jogar bola há um bom tempo, né? E o Flamengo teve uma atuação em nível tanto individual, né, do Arrascaeta e do Jorginho, que foram muito bem, excepcionais, mas coletivo também voltou a jogar bem. Coisa que até tinha um tempinho ali. Teve algumas atuações que a gente pode chamar de boas, né? O Santos Uhum. foi bem até o finalzinho. O Sport dentro de casa tinha ido bem também. O próprio jogo contra o São Paulo, embora não tenha sido brilhante, até ter a expulsão do Plata, era um jogo que o Flamengo se encaminhava para ganhar. Acho que o Flamengo vive um melhor momento. Parece que vai ter que ter uma reviravolta muito grande. Aconteceu um negócio muito improvável para o Flamengo não levar o Campeonato Brasileiro. A Libertadores aí é outra história, né? Mas você acha que já vai ser terça-feira, mais conhecido como amanhã? Como é que tá o seu. Acho que tem uma chance. Já podemos colocar as caixas de som no A gente tem estádio, até trio informação que elétrico e tal. caixas de som pode ter, mas taça não vai ter, né? Exato. E esse negócio de só para ter eu e Igor apuramos na CBF hoje, que a CBF não vai levar a taça para a Arena MRV, a não ser que o Atlético de última hora mude o campo, mas não tem como mudar agora, né? Mas, enfim, Inclusive, perguntei sobre isso, essa mudança de campo aqui, falaram que nunca existiu isso aí, enfim, o jogo é Arena MRV, segundo o perfeito. pessoal aqui da diretoria, Já está até mas vendido os ingressos é, ali do Atlético. é, Uma parte, né? Mas a CBF não vai levar a taça. É, até o procedimento, né, Igor? A não ser que tenha um. Me lembra aqui o procedimento dos anos passados, porque eu fui perguntar, mas enfim. que tinha situações enfim, que estavam muito explícito que vai ser campeão nessa rodada. Então ela já tinha uma mobilização para tentar casar sempre, né, essa questão da taça, ou ser no jogo imediato, com a presença da torcida, em situações de dúvida em última rodada, manda uma versão da taça para um lado, uma outra versão da É, taça para o outro. Então eles não têm tem essa réplicas, né? Explicando uma para as réplica para pessoas. lá, outra réplica para cá. Não tem, então, essa mobilização feita para esse jogo agora de terça-feira contra o Atlético Mineiro. Então, projetando, se tudo der certo para o Flamengo, é razoável a gente imaginar uma questão de confirmação de título, até hipótese de taça, no jogo contra o Ceará aqui. Mas, enfim, a CBF não confirmou oficialmente isso, que a gente já sabe, então, com a informação segura e apurada por nós, hoje é que não vai ter taça na Arena MRV. Então, mesmo que aconteça tudo certo para o Flamengo, em termos de resultado dentro de campo, a derrota do Palmeiras lá, enfim, uma vitória contra o Atlético Mineiro cá, segurar, levantar a taça, ainda vou ter que esperar um pouquinho. A taça fisicamente falando, né? Vai ter que esperar um pouquinho. Só para deixar claro, ninguém está dizendo aqui que o Flamengo já ganhou nem nada. Isso é só o procedimento comum. Todo Sim, sim, ano, sim. independente dos times que estão disputando, a gente vai lá perguntar se a taça já está disponível Exato. dentro do estádio. Mas, assim, eu acho que esse cenário, eu acho que também o Flamengo vai jogar um pouco com esse psicológico da pressão da torcida do Atlético sobre o próprio time. Porque vai chegar lá um clima, não tem como estar bom o clima no estádio depois desse vice-campeonato do Atlético. Aí jogando contra um time que o Atlético considera como rival, vai ter uma pressão, qualquer coisa de uma atuação ruim, vai ter a torcida ali apitando, ela não vai estar feliz de jeito nenhum. Mesmo que o Atlético ganhe do Flamengo, digamos assim, vai ser uma coisa mais de alívio e de querer
digamos assim, zoar o Flamengo do que qualquer coisa de felicidade e tal. Não tem como a torcida estar feliz. Então, todos esses aspectos eu acho que contam a favor. Agora, o Flamengo tem a questão física também, menos que o Atlético, mas tem a questão física, porque não dá para usar. Provavelmente, pelo que deu a entender lá coletivo, você acompanhou de perto, o Igor, se quiser falar, mas assim, o Felipe vai trocar alguns jogadores. Ficou claro que não vai ser a mesma escalação contra o Sport, né? Ele falou assim: alguns jogadores não aguentam, não rendem em 2 jogos, eu vou colocar o time que fisicamente eu entenda que Sim. vai trazer o maior retorno, né? Então eu acho que jogadores, estou pensando aqui alto, talvez o Jorginho seja poupado, o Arrascaeta se pensar, né? Se vai ser poupado também. Enfim, tem alguns jogadores ali no. Pode ser que, por exemplo, ele usou o Cebolinha no sábado, seja um indicativo que ele vai usar o Lino na quinta-feira. Não me, pela declaração, não me parece que ele vai botar um time reserva, de jeito nenhum. Uhum. Mas é que ele vai botar os jogadores que estejam mais inteiros e talvez guardar alguns para o segundo tempo, eventual, se a coisa não estiver andando. Eu não sei se a nossa chefia aqui, dos nossos comandantes da live, já conseguiram colocar no gatilho aqui a arte dos relacionados do Flamengo. O pessoal pode ir me avisando aqui, quando pintar a gente pode falar de forma mais específica sobre os nomes que estão por ali. Mas, assim, no geral, em termos de jogadores escolhidos para esse jogo, né, você estava comentando aí, não tem um bando de garoto, deixamos todos os principais jogadores em casa, não tem nada disso. Não é isso. Tá aí na tela para vocês verem, pessoal. Então, tá indo com o que tem, tese de melhor, né? E aí a questão vai ser a administração de quem fica no banco. Outro que eu lembrei agora, quem Alexandre, entra, quem sai, que é bem possível que não jogue, né? Que comece o Ayrton Lucas. Aí vão fazendo os ajustes finos aí, de acordo também com o que tem de sinalização do departamento médico. Certo é que, pela lista aí, já dá para a gente perceber que não teremos Léo Ortiz contra o Atlético Mineiro. O Léo Ortiz está passando por um momento aí de recuperação, né, já desde o jogo. Quer dizer, ele sente o problema no tornozelo contra o Palmeiras lá atrás, faz um tratamento intensivo, volta praticamente no sacrifício, mas depois de um trabalho muito intenso contra o Racing. Mas isso teve um custo, né? A gente está percebendo esse tempo que o Léo Ortiz está fora do time. Então, por isso, é o momento de contar com o Danilo e Léo Pereira como dupla titular do Flamengo para esses jogos, para esse momento afunilando aí, que o campeonato está chegando no seu final, os momentos decisivos, tanto de Libertadores, né? Vamos ver se vai dar para ele ir para o Ortiz, que eu digo, né? Se o Ortiz vai ser possível participar da final da Libertadores, né? Segundo o Flamengo está seguindo o planejamento tal, de trabalho com o departamento médico, etc. Mas fato é que, na prática, Danilo e Léo Ortiz estão relacionados e devem ser os titulares aí, salvo uma mudança. Danilo e Léo Pereira. Danilo e Léo Pereira, perdão, salvo uma mudança muito específica aí do aspecto físico, né, de componente físico aí em relação aos dois jogadores, claro, pensando no jogo de sábado. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Não sei se o Bruno Braz, que inclusive já está em São Paulo, já fez uma perna aí da viagem para Lima, indo para São Paulo, vai entrar daqui a pouco por aqui. Enquanto isso, vamos trocando figurinha nós dois e, claro, com a galera que está comentando por aqui. Super chat do Arli Lopes. Boa tarde. O que acontece entre Vinha e Filipe Luiz? Mais uma vez, não relacionado. E outra, ali no titular sábado não é possível, né? Já tá. Duas questões, então, para a gente tratar, Rodrigo. Primeiro, Vinha não está nessa lista de relacionado, está fora do jogo contra o Galo, né? Lembrando que o Flamengo volta para o Rio, depois vai de Aerofly e tudo para Lima para fazer a final da Libertadores já de terça para quarta, né? Chegando lá na quarta-feira. E aí? Vinha não está entre os relacionados mais uma vez. Que recado é esse que você enxerga do Filipe Luiz? Primeiro nessa parte da pergunta do nosso amigo Arli Lopes aí, que deixou o que ele já vem. O que o Ari comentou, mas assim, é o que o Felipe já vinha fazendo, né? O Vinha chegou a voltar em alguns jogos e realmente a entrega dele defensiva não estava legal, a intensidade dele de jogo não estava legal, ele se mostrou meio falho ali quando entrou. Contra o Santos, acho que foi a última vez, né? Não tô lembrando de cabeça. Exatamente. Ele tinha ido bem lá atrás, quando entrou contra o Red Bull, enfim, mas depois ele não se mostrou bem. E aí ele já tinha dito que tinha uma filinha ali de laterais esquerdos que ele botava só 2, e só tendo 2, Ayrton e o Alexandre. Eu vejo o Ayrton sendo escalado, provavelmente. É possível que ele também
mude a outra lateral, né? Que o Royal, que é uma coisa que ele vem fazendo sempre, né? Sim. O joga Royal e Ayrton Lucas em geral, e Varela e Alexandro, justamente porque ele troca os laterais para manter fisicamente. A gente ainda vai ter. E aí, a outra coisa que ele fala sobre o Lino no sábado, não me parece que é o que vai acontecer. Eu, se fosse apostar hoje, pelas informações que a gente tem até agora, eu acho que o Cebolinha vai ser o titular. O Até Cebolinha pela. tá Tá numa crescente, entregando. né? Exatamente, porque ele jogou os dois últimos jogos bem e a própria declaração do Felipe Luiz pós-jogo, falando em jogador que mereceu, conquistou a posição, me parece que é um indicativo de que ele provavelmente vai estar entre os titulares no sábado.